Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e a gente vai tratar dessa vez sobre o ranking da Conmebol, que foi divulgado agora nesse mês de dezembro e que passa a ter uma importância cada vez maior depois que a FIFA divulgou que teremos aí um super campeonato mundial que terá que ser preenchido com a presença de demais times dos continentes e, consequentemente, esse ranking da Conmebol vai ter uma importância e eu vou explicar o porquê. A Conmebol já pleiteia cerca de 8 vagas para esse super campeonato mundial que a FIFA vai realizar em 2025. Então, como seriam preenchidas essas 8 vagas? Já tiveram diversas hipóteses, desde a criação de um novo torneio para definir quais os times se classificariam e até a gente considerando os campeões mais recentes, seja de Libertadores e Sul-Americana, para preencher as vagas. Eu acredito que não vai ser assim. Os campeões de Libertadores provavelmente sim, dos últimos anos, já que o torneio vai ser realizado em 2025, só que a gente vai ter outras 4 vagas que serão determinadas muito provavelmente por ranking. Essa é a minha aposta. E, considerando o ranking que foi divulgado, a gente tem uma somatória de times da Argentina e do Brasil dominando esse ranking. Eu não acho que serão só equipes da Argentina e do Brasil que representarão a Conmebol dentro desse campeonato mundial. Então esse ranking vai ser importante por conta disso. A gente vai ter outras equipes que serão classificadas por meio dele para serem representantes da Conmebol neste campeonato mundial. Lembrando sempre que já há uma notícia aí que a Conmebol pleiteia cerca de 8 vagas dentre as 32 desse super campeonato mundial. Bom, para que a gente entenda como é feito o ranqueamento das equipes, a Conmebol considera 2 fatores. O primeiro é o contexto histórico das participações das equipes desde as criações da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores e o coeficiente da participação e desempenho dos últimos 10 anos. Então são somados esses 2 fatores para estabelecerem uma pontuação e definir o ranking dessas equipes. O River Plate segue no topo, assim como foi no ranking do ano passado, ele manteve a primeira colocação nesse ano, seguido aí pelos 2 últimos brasileiros campeões, Palmeiras em segundo e Flamengo em terceiro. Dentre os 10 primeiros tem 6 equipes brasileiras, isso é muito interessante, tendo a gente assim uma ideia de como o Brasil vem tendo desempenhos muito melhores, está se aproximando cada vez mais dos argentinos na questão dos torneios continentais. Além do Palmeiras e do Flamengo, a gente tem o Grêmio em 5º lugar, o Atlético Paranaense em 7º, São Paulo em 9º e Santos em 10º. Entre os 20 primeiros times, 8 são brasileiros, tá? Aí a gente complementa esse top 20 com o Atlético Mineiro em 11º e o Internacional na 18ª colocação. Bom, esse ranking traz algumas curiosidades. Uma delas é, por exemplo, o Cruzeiro, à frente de outros tantos times, mesmo tendo frequentado a Série B nos últimos anos e não participando de competições continentais, devido ao contexto histórico, coeficiente histórico que a Conmebol considera para esse ranking. Uma outra curiosidade bem interessante é que o time que mais avançou referente ao ranking de 2021 foi o Independiente Del Valle, campeão da última Sul-Americana em cima do São Paulo, dando 9 posições, saindo da 21ª colocação para a 12ª posição. Outra curiosidade é que apenas 3 países não figuram entre os 30 melhores do ranking da Conmebol. São eles Peru, Venezuela e Bolívia. Outro fato interessante, por último, que eu gostaria de destacar é que esse ranking traz times mexicanos e estadunidenses. Estadunidense, no caso, só um, DC United, que participou de 2 edições da Copa Sul-Americana por meio de convite nos anos de 2005 e 2007. Os mexicanos jogaram tanto Copa Sul-Americana quanto Copa Libertadores, então a pontuação deles existe nesse ranking histórico, vai se manter ali, e eles estão até de uma maneira bem ranqueados para quem não disputa essas competições já há algum tempo. Bom pessoal, é isso então, muito mais atenção nesse ranking que é divulgado anualmente pela Conmebol, porque eu acho que ele vai ter uma importância cada vez maior, principalmente depois do anúncio desse super campeonato mundial de clubes. Se você não está inscrito, se inscreva aqui no canal, por favor, e você vai receber cada vez mais vídeos e conteúdos do futebol sul-americano. Até mais!